aí, Curitibinhas? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Teacher Janaína, ou a Teacher Jana, certo? E nós estamos aqui para mais uma aula do programa Curitibinhas Poliglotas. Vocês lembram que na aula passada nós estávamos falando um pouquinho sobre o tema cultura e o meio ambiente, né? E no final da aula eu falei para vocês que nós íamos manter esse mesmo tema, que nós íamos voltar e falar sobre outras regiões, certo? Pois é isso que nós vamos fazer nessa aula. Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre a influência do meio ambiente na cultura de um povo, né? Mas nós vamos ver outras regiões do planeta. E nós vamos falar então hoje sobre as regiões temperadas, que são aquelas regiões que estão entre os trópicos e os círculos polares, que já não recebem tanta incidência solar, então as temperaturas são um pouquinho mais baixas, né? Chegando até a regiões que nevam, certo? Eu trouxe mais uma vez o mapa para a gente só relembrar, né? Então a gente tem ali o Trópico de Câncer, o Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, né? E a gente tem assim aqui no meio essa região que é a região intertropical, e nós temos essas regiões aqui, ó, que são as regiões que estão ali entre os círculos polares e os trópicos, que nós chamamos de regiões temperadas. Ok? Tudo bem por aqui? Muito bem! Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a América do Norte. E ali na América do Norte, nós temos como representantes, né, daquela região, os índios, né, os povos indígenas que a gente chama de ameríndios, que são os índios norte-americanos. Na verdade, os povos indígenas norte-americanos, eles acabaram sendo escravizados e dizimados. Então, hoje em dia, a gente tem, na verdade, só os seus descendentes, né? Então, muitos acabaram morrendo por causa de doenças, como a gripe e como o sarampo. Então, a gente trouxe aqui algumas imagens, né, que estão em preto e branco, para a gente relembrar, né, desse povo, mas que, infelizmente, hoje a gente só tem os descendentes. E os descendentes que, muitas vezes, usam os artefatos, né, relacionados com elementos da natureza, né, tem a sua vida também influenciada pela natureza, mas que usam isso mais em dias de festividade, né, quando tem que mostrar a sua cultura e relembrar das suas raízes, dos seus antepassados. Alguns exemplos estão também nos artefatos, né, nos artesanatos, nos artefatos que eles utilizam e que também relembram a memória desse povo, que muitas vezes estão caracterizados ali, né, nas canoas e nos totens, com alguns desenhos representando, né, alguns animais ou alguns elementos aí da natureza que fazem parte dessa cultura. Então a gente vai falar um pouquinho também da população do Ártico, certo? Que ela é formada por diferentes grupos étnicos que falam diferentes dialetos, que são os Inuits, né? Que vulgarmente a gente fala de esquimós, mas hoje em dia a gente não usa mais esse termo, né? Até por uma questão de respeito a esses povos, então são os Inuits, né? Os Inuits são membros da nação indígena, de uma nação indígena, e que eles habitavam as regiões, ou habitam as regiões ali, as regiões do Canadá, do Alasca e da Groenlândia, que são as regiões bem frias e bem geladas mesmo, né? São cobertas por gelo, certo? Eu trouxe aqui algumas imagens, né, que representam, então, os Inuits. Então, eles estão sempre muito bem agasalhados, né, para se proteger do frio. Geralmente, eles usam aí as suas roupas feitas com pele de animais, né, da sua caça, porque eles vivem da caça. E aí usam essa pele de animal aí para se proteger contra as baixas temperaturas, certo? É muito comum também a gente ver algumas imagens, né, como essas aí das casinhas, que chamam de casinhas, os iglus. Os iglus, eles na verdade, eles são feitos justamente para proteger. Ele é um abrigo, né, do frio, que ele é construído com blocos de neve. E eles são geralmente construídos porque como a neve é muito fácil de se encontrar, ela consegue ser compactada, né, formar esses blocos, e eles conseguem fazer essas casinhas para se abrigar. Mas geralmente quem utiliza isso são os caçadores durante o inverno, quando eles saem para caçar, e para se abrigar, eles acabam utilizando os iglus, certo? Muito bem, o Ártico, então, como a gente já viu, é uma das regiões mais frias do planeta. E as temperaturas, elas podem chegar a menos 30 ou a menos 65 graus. Você já imaginou vivendo numa temperatura dessa? É muito frio, né? Eu acho que eu não tenho nem como imaginar
eu conseguir viver numa temperatura dessa. Se aqui em Curitiba a gente já tem uma média geralmente de muito frio, né? Imagina numa região dessa que as pessoas costumam viver nessa temperatura. Para vocês terem uma ideia, Curitiba, numa média aí que foi datado em 29/5/2020, teve uma mínima de 4,1 graus, e já foi muito frio, né? A gente sente muito frio às vezes. Curitiba ela é considerada uma das regiões aqui mais frias, uma das cidades mais frias do sul, né? Agora você imagine você viver numa temperatura negativa, né? Abaixo de zero e ainda bem abaixo, né? Chegando a menos 65 graus. É muito diferente, né? E tem que ter condições adaptadas para isso, porque até tudo congela, até a comida, né? Pense, a gente pensa aqui da gente sair, a gente vai para a escola, vai para o mercado, mesmo nos dias de muito frio. Mas lá tudo tem que ser muito adaptado, porque nessas condições, às vezes, as pessoas não conseguem nem sair de casa, né? Então, olha só, uma das adaptações são o meio de transporte, né? Que eles fazem o transporte através desses esquis mesmos que são puxados, desses trenós que são puxados pelos cães. E esses cães, eles já estão acostumados, eles estão adaptados a esse tipo de clima, a esse tipo de temperatura, né? E aí eles transportam, é um transporte no mínimo um pouco mais rápido, né? E também deve ser muito divertido, né? Você fazer aí um passeio aí utilizando os cães andando num trenozinho desse, né? Eu gostaria muito de experimentar. Deve ser uma experiência muito interessante, muito divertida. E agora, outra coisa que vocês podem aí estar se questionando é em relação à comida, né? Porque se a gente pensar numa temperatura dessa, tudo congela. Não tem como a gente conseguir manter as coisas aí mais frescas como a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, né? Então, toda a comida que vai para lá, ela é importada de avião. Então, ela chega nessas regiões de avião, né? As frutas, os legumes, tem alguns produtos que são locais e a maioria são caçadores e pescadores. Então, eles comem muita caça, muita carne de caça e muita pesca também, né? Muitos peixes que também estão adaptados a essas temperaturas e conseguem viver ali. Então, eles também são pescados, né? Mas a maioria das coisas tem que sim vir de avião e geralmente são colocados em mercados que tem um clima ali condicionado, né, para que as temperaturas se mantenham ali num nível um pouco maior do que está a temperatura ambiente. E olha que interessante esse prato aqui, né, o chamado estroganina. Você já ouviu falar disso? É uma comida bem diferente, né? Mas ela é um prato típico desses povos indígenas aí do norte da Sibéria, na região da Rússia. E ela consiste de raspas de peixe cruas, né, finas, e esses peixes estão congelados. Então vocês conseguem perceber que são filetinhos de peixe congelado e que eles comem aí com outros alimentos juntos, saladinha, pepino, pão, né? Mas eles estão congelados. Então, provavelmente tem que comer muito rápido, né, para que o peixe não descongele. Mas é interessante, né? É um prato típico e é diferente daquilo que a gente come aqui. Vamos ver agora algumas curiosidades sobre a neve? Você já parou para pensar um pouquinho como que a neve surge e como que ela cai, né? Então, olha só que bonita essa imagem que eu trouxe aqui. Essa imagem, na verdade, ela é um floco de neve ampliado, ela parece um cristal mesmo, né? Que ela fica congelada, então ela fica bem bonita. Quando a neve cai, a gente não consegue, a gente só consegue ver que parecem umas bolinhas brancas, mas são esses cristais de água congelados, né? E que quando a gente amplia, fica nessa imagem muito bonita, certo? Olha só, será que é possível a gente ver neve em diferentes locais do mundo? Será que existe neve aqui no Brasil, por exemplo? Você já parou para pensar nisso? Muito bem, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente comparar locais diferentes, né? Por exemplo, no Alasca, que é na América do Norte, tem uma região muito bonita e muito cheia de neve, né? E na Áustria, né, que fica na Europa. Então, são regiões diferentes, mas são regiões temperadas, né, e que possuem muita neve. Então, principalmente no inverno, né, que é um tempo que fica muito frio, as paisagens, elas ficam assim, branquinhas,
cobertas de neve. É uma paisagem muito bonita, né? Mas que as pessoas que vivem ali também têm que se adaptar, né? Porque às vezes essa neve pode causar alguns problemas ou ela pode ser também tem que chamar atenção para não correr nenhum perigo, né? Para as pessoas não ficarem aí, não se acidentarem. Como é o caso, por exemplo, das ruas e dos carros, né? Então, quando as pessoas têm que sair para trabalhar ou elas têm que andar na rua, primeiro que a gente tem que sair muito bem agasalhado, né? Para não passar frio. Mas as ruas, elas têm que ser limpas, né? Por aqueles caminhões ou aqueles tratores que tem aquela pá na frente, né? Para tirar essa neve grossa que cai à noite, para que de manhã os carros possam passar e não corram o perigo de deslizar, porque como a neve ela vai derretendo, ela vai fazendo grandes poças de água, então corre o risco, né, desses carros às vezes deslizarem e causarem algum acidente, né? E, claro, nos carros também, como vocês podem ver ali nos Estados Unidos, a imagem já diz tudo, né? Os carros às vezes ficam cobertos de neve. Então, todo dia de manhã cedo, as pessoas têm que limpar os seus carros, ou com água quente para tirar essa neve, né? Ou com a mão mesmo, tirar um tanto de neve que cai ali, para que elas possam ter o vidro limpo, o capô do carro também limpo, para que elas possam enxergar na hora que estiverem dirigindo, né? E essa é uma outra região na Nova Zelândia que também tem montanhas que ficam cobertas de neve. E que geralmente, né, as pessoas também aproveitam para fazer alguns esportes específicos da neve, né? Esquiar, fazer snowboard ou até caminhar mesmo em regiões assim que ficam muito bonitas, apesar do frio. Mas sempre, como eu disse, as pessoas se adaptam a isso, né? Olha só que curioso isso. Na Rússia, no inverno, os períodos de escuridão duram 2 meses. Ou seja, no inverno, então a incidência do sol, da luz solar, ela é muito menor, né? E aí, esses períodos de escuridão, eles são muito maiores. O sol demora para aparecer e ele vai embora rapidinho. E o volume da neve no solo pode atingir até 3 metros de altura. Olha só esse carro. Quase que ele fica inteiro coberto pela neve, né? Então é muito complicado, as pessoas têm que realmente proteger os seus automóveis para que não corram o risco de perder, né? Porque às vezes pode até estragar o motor, deixar congelado, e aí a pessoa acaba perdendo o seu automóvel. Então tem que cuidar bastante, tem que ter esses cuidados para que isso não aconteça, né? Esse carro, por exemplo, ele já está quase inteiro coberto pela neve, né? Para tirar esse daí deve ser um trabalhão, né? Muito bem, vamos então assistir comigo um vídeo que vai falar um pouquinho sobre como é viver nesse tipo de região, um vídeo sobre a neve. Acompanha comigo. Olá, curiosos! Enquanto pra gente o Natal é no verão, em outros países a data é comemorada durante o inverno. E a parte legal dessa estação é só a neve, porque o resto é complicado. Você sabia que a Sibéria é tão gelada que sua respiração pode virar gelo segundos depois de sair de sua boca? E sabia também que 90% da neve é ar? Em boa parte do planeta, frio é sinônimo de experiências extremas e dolorosas. Por isso, vamos mostrar o que aconteceu de mais assustador e estranho durante o inverno. Eu sou o Breno e esse é o canal Para os Curiosos. Vamos começar com uma pergunta complicada. Qual é o lugar mais frio da Terra? Um dos primeiros lugares que vem à cabeça é o Polo Norte ou Sul, certo? A resposta pode ser sim e não ao mesmo tempo, ou melhor, não e sim, porque o Polo Norte não está entre os lugares mais frios do planeta, e as temperaturas lá não chegam a menos de 30 graus negativos. No entanto, o Polo Sul é muito mais frio, possuindo o registro da temperatura mais baixa já registrada na Terra, que são 123 graus negativos, na estação de Vostok, em 1983. Em relação ao lugar mais frio habitado, temos que mencionar a cidade de Oymyakon, na Sibéria, Rússia, onde vivem 500 pessoas, e no inverno a temperatura é próxima a 70 graus negativos. Seus habitantes dependem de um sistema de aquecimento subterrâneo que nunca pode ser desligado, e funciona pelo menos durante 9 meses por ano. Essas pessoas moram praticamente em uma geladeira. Num lugar tão frio, não existe água corrente. Em vez disso, blocos de gelo são armazenados em casa e derretidos pouco a pouco. Se você quiser sair na rua, você tem que se aquecer com peles. No caso dos óculos, ainda existe a chance de ele grudar na sua cara. Além disso, não abra muito a boca, pois a saliva congela e se torna como uma agulha, que pode machucar suas gengivas. Por outro lado, a escola suspende as aulas quando o frio fica abaixo de 52 graus negativos, o que é bastante comum nos meses mais severos de inverno. Agora que a gente já sabe de algumas coisas sobre os lugares em que o frio é extremo,
Vamos falar sobre a coisa mais famosa do inverno, a neve. Ela é o resultado do congelamento de partículas de água que formam estruturas únicas, conhecidas como flocos. E quando eu digo único, é porque nenhum floco de neve é igual ao outro, por causa da sua cristalização, que é sempre diferente, mesmo que todos os flocos tenham 6 pontas. Observar um floco de neve pelo microscópio é quase mágico. Agora, outra pergunta complicada: de que cor é a neve? Apesar do que todos pensam, a neve não é branca. Ela é, na verdade, transparente, mas a formação complexa dos flocos reflete a luz e nos faz ver dessa maneira. Outra coisa surpreendente sobre a neve e os flocos é que seu tamanho pode variar de um diâmetro mínimo, que vai do tamanho de um fio de cabelo humano, até 35 centímetros de diâmetro, segundo o registro de uma nevasca ocorrida em Montana, nos Estados Unidos, em janeiro de 1887, onde os flocos foram comparados com baldes de leite. Mas nem todas essas informações assombrosas são antigas assim. Em 2018, no noroeste da Sibéria, um fenômeno estranho foi relatado em que milhares de bolas de neve gigantes se formaram nas margens do Golfo de Obi, praticamente o cenário de ficção científica. Aqueles que acreditam que a mudança climática é uma invenção dos ambientalistas devem saber que nos últimos anos nevou em lugares incomuns, onde seus habitantes nunca tinham visto neve em toda a vida. Lugares como Roma, o deserto do Atacama no Chile, Havaí, Bagdá e Buenos Aires. Agora vamos esperar pelos próximos. E você, o que mais te fascina no inverno? Conta aqui pra mim nos comentários. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo, por isso deixe o seu gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho também para não perder os nossos vídeos. Tchau! Muito bem, gostaram do vídeo? É curioso a gente perceber, né, como realmente as pessoas precisam se adaptar a viver essas baixas temperaturas, né? Bom, lembra que eu perguntei para vocês sobre o Brasil, será que tem neve? Algumas regiões do sul a gente tem neve sim, mas não é como nesses casos aí da América do Norte, Europa, Nova Zelândia, né? A gente tem, por exemplo, São Joaquim e Caxias do Sul, que são regiões no sul, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que já nevou e neva em alguns momentos, né? Principalmente no inverno. E tem muitos turistas que vão para lá para ver a neve, né? E tudo fica bem branquinho. Olha que bonita essas imagens. A gente teve neve aqui também em Curitiba, você sabia? No dia 17 de julho de 1975, nevou aqui em Curitiba e muitas pessoas pararam o que elas estavam fazendo para ir visitar e para brincar na neve, para curtir, para aproveitar mesmo a neve, né? A gente teve então aqui algumas imagens que uma professora cedeu para a gente gentilmente do seu momento brincando na neve, ela e o seu irmão, e conseguiram aproveitar. Então muitas pessoas pararam, né, até os seus trabalhos para sair para ver a neve, que é um momento muito mágico mesmo, né? Ok, agora nós vamos falar um pouquinho de inglês. It's English time. Are you ready? Você está preparado para a gente falar um pouquinho em inglês sobre esses ambientes naturais que nós vimos aí, né? Então, olha só. O primeiro deles que nós vimos são as florestas. Lembra que a gente falou bastante sobre a relação dos seres vivos, dos seres humanos, né, com as florestas dos povos tradicionais. Mas como será que a gente fala floresta em inglês? Você já pensou nisso? Olha lá. Forest, ok? Forest. So can you repeat? Forest. Very good. Muito bem. Então, toda vez que nós vamos falar de floresta, lembra, forest, ok? O próximo ambiente que nós falamos, das regiões costeiras, né, dos caiçaras que vivem por ali, que também se preocupam bastante com a questão da pesca, né, e com a preocupação com o lixo nos oceanos. Então, nós temos as praias ou a costa, né, que nós chamamos então de coast, para costa, e beach, para praia. So, can you repeat with me? Coast. Very good. Beach. Muito bem. Coast and beach, ok? O próximo, então, que nós falamos hoje, a neve, né? Quando nós temos aí esse momento de tempestade de neve, in English we say blizzard, ok? Blizzard. So, can you repeat? Blizzard. Muito bem. Very good. E antes da gente acabar a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês um videozinho para a gente pensar um pouquinho sobre como esses fenômenos naturais acontecem às vezes, mas às vezes se a gente não estiver prestando muita atenção, a gente não percebe e acaba deixando eles passarem sem a gente prestar atenção na importância que eles têm até para a nossa vida. Eu trouxe então um videozinho para a gente ver juntos,
que fala um pouquinho sobre os 7 fenômenos naturais que ocorrem na Terra. Vamos ver? Fenômenos naturais são acontecimentos que não têm intervenção humana. E como a Mãe Natureza não é fraca, ela nos proporciona ver eventos fantásticos e surpreendentes. Desde um arco-íris até um tsunami, são fenômenos naturais. Alguns nos espantam com seu poder de destruição, outros nos impressionam por tamanha beleza. E eles não deixam dúvidas de que a natureza é incrível. E por isso, hoje eu trouxe para você uma lista dos 7 fenômenos naturais que acontecem na Terra. Oi, meus amores! Eu me chamo Joana, sejam bem-vindos aqui no canal Mundo Curioso. Se inscreve aqui no canal porque precisamos alcançar a meta de 100 mil inscritos. E sem você, eu não vou conseguir. E como prêmio, comenta aqui #naturais que eu vou te dar coraçãozinho. Ah, agora você pode falar diretamente comigo pelo Message e dar ideias para o canal. Legal, né? É só clicar no card aqui acima. Já estou ansiosa para conhecer você. 7. Erupções vulcânicas. O número total de vulcões submarinos é estimado em mais de 1 milhão e cerca de 75 mil sobem mais de 1 quilômetro acima do fundo do mar. Como um dos vulcões submarinos mais ativos do Pacífico, Cambashi entra em erupção a cada poucos anos. E mesmo cercado pela água quente, cientistas encontraram animais sobrevivendo dentro e ao redor do vulcão. Eles encontraram uma quantidade surpreendente de biodiversidade, incluindo tubarões lusídeos, tubarões martelo e tubarão dorso do Pacífico, que é raramente visto. Os cientistas ainda têm muito que aprender sobre a localização e atividade dos vulcões submarinos, para identificar com antecedência possíveis desastres desse fenômeno natural. 6. Disco de gelo. O gelo parece quase não se mover, mas olhando atentamente é possível ver uma rotação lenta e contínua. Um dos primeiros relatos desse fenômeno ocorreu em 1895, quando um leitor escreveu para a revista Scientific American que viu um bolo de gelo giratório no rio Mianos, em Nova York. O mais surpreendente é que o disco é perfeito. A estrutura se estende por cerca de 100 metros de diâmetro. E bem, esse fenômeno acontece quando a água derrete e flui para baixo do centro do disco de gelo, assim criando um pequeno vórtice que o faz rodar. 5. Colunas basálticas. Essas colunas são formações naturais causadas pelo resfriamento de rochas vulcânicas. Esse processo de resfriamento faz com que as rochas se contraiam e quebrem, geralmente no formato hexagonal. E é possível encontrar as colunas em outros formatos geométricos, com 5 ou 7 lados. Essa formação espetacular cria paisagens sensacionais e é mais comum ser a rocha basáltica. 4. Penitentes. Os penitentes são um fenômeno natural bem curioso, observados em regiões de altitudes elevadas. São finos picos e lâminas de neve, afiados e apontados em direção ao Sol. Eles atingem uma altura que vai de centímetros até 5 metros, dando a impressão de serem uma floresta de gelo no meio do deserto. A melhor teoria dos cientistas é de que essas formações aconteçam por conta da combinação de uma série de fenômenos físicos, que ainda estão por ser pesquisados e desvendados. 3. Lago Abraham. A beleza dessas formações naturais atrai muitos turistas, que vão até a região na esperança de capturar a imagem deslumbrante. No entanto, por mais bonitas que as bolhas congeladas sejam, elas causam preocupação entre os cientistas ambientais, porque as bolhas de metano são criadas quando a matéria orgânica, como plantas ou animais falecidos, afundam no fundo do lago. À medida que a matéria orgânica se decompõe, libera gás metano que sobe até o topo. Se por um acaso o gelo derreter, as bolhas irão romper a superfície e o gás metano será liberado na atmosfera. A formação das bolhas acontece no inverno, quando as bolhas congelam e se acumulam, criando essas formações únicas de cristais brancos azulados, que tanto chamam a atenção. 2. The Ringing Rocks. As pedras geralmente não tocam, mas quando essas pedras são atingidas com algum martelo, elas vibram e emitem um som muito parecido com o de um sino. O porquê disso acontecer ainda é um mistério.
Essas rochas são as mesmas que compõem a maior parte da crosta terrestre. Outro mistério é que, mesmo todas sendo iguais, apenas 1/3 emitem o som, e as rochas que tocam são conhecidas como as rochas vivas. 1. Volcanic Lightning. Uma erupção vulcânica já é assustadora. Imagina acompanhada por raios, deve ser terrível, e existem evidências de que a eletrificação é um processo comum em erupções explosivas. Até o momento, relâmpagos vulcânicos foram detectados principalmente através de interações no campo elétrico e via a radiação de radiofrequência gerada pela atividade elétrica da pluma. Os relâmpagos geralmente são observados na parte inferior de uma coluna de cinzas, e o vulcão Calbuco, no Chile, já entrou em erupção algumas vezes, explodindo em raios. E como eu disse, a natureza tem seus belos e destrutivos fenômenos, mas nenhum deles deixa de ser incrível. E bem, eu acho que não existe limites para a natureza. Quando se trata de surpreender, é com ela mesma. Mas e aí, amores? Qual desses fenômenos você mais se impressionou? Comenta aqui e deixe também o seu like, tá bom? Beijão, amores! Até o próximo vídeo! E aí, gostou do vídeo? É importante a gente estar prestando atenção, né? Porque às vezes a natureza tem um movimento simples que a gente acaba não percebendo, né? Quando a gente percebe, às vezes pode fazer toda a diferença. Muito bem, vamos para as nossas atividades? Olha só, a atividade de hoje ela é bem simples, mas você tem que prestar atenção. Eu vou passar alguns áudios que tem um som, né? De alguns dos ambientes que a gente viu agora. E eu quero que você tente descobrir qual ambiente a partir do som que você está escutando. Vamos começar então? Eu vou passar o primeiro, confere lá comigo. E aí, conseguiu descobrir qual é o áudio? Qual é o som que você escutou? É da floresta, forest, ok? Forest, parabéns para quem está aí com os ouvidos bem atentos. Vamos para o segundo? Olha lá, presta atenção. E aí, esse barulhinho eu adoro, né? É um barulhinho que vem do mar, né? Então, nós estamos falando da beach ou coast, ok? Beach ou coast, ok? Very good, muito bem, parabéns para quem acertou. Vamos então agora escutar o nosso último áudio para a gente ver qual local que a gente está falando? Olha lá, presta atenção. Muito bem, e aí, conseguiu escutar e perceber qual é o ambiente que nós estávamos falando? Ai, aquele ventinho, né? Já vem até uma sensação de frio. Nós estávamos falando então da neve, da tempestade de neve, né? Blizzard, ok? Blizzard. Muito bem, parabéns para quem acertou, para quem conseguiu aí prestar atenção nos áudios. Isso também faz parte da gente perceber, né? Estar atento aí aos nossos sentidos e perceber aí os fenômenos naturais, certo? A nossa aula já está terminando, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!